Perguntei pro chat GPT quais são as 3 coisas que mais deixam as pessoas pobres. E aí ele me respondeu. Eu vou compartilhar contigo aqui nesse vídeo. Aqui, ó. Tô aqui com o computador e eu fiz exatamente essa pergunta que eu tô te falando. Perguntei aqui pro chat GPT. Quais são as 3 principais coisas que mantêm as pessoas pobres? E ele me respondeu. As 3 coisas que mais mantêm muitas pessoas pobres são... Eu vou falar cada uma das respostas que ele me deu e eu vou acrescentar algum comentário, alguma opinião minha. E tu também pode ficar livre para opinar, acrescentar algum ponto de vista teu, tá, nos comentários, tá bom? Primeira coisa, renda baixa e falta de oportunidades. Quando a pessoa ganha pouco, quase tudo vai para sobreviver. Sobra pouco para estudar, pouco para investir, pouco para abrir um negócio ou criar uma reserva. Isso vira um ciclo difícil de quebrar. Bom, vamos lá. Sobre isso até faz sentido, porém, de fato, fica um ciclo difícil de se quebrar quando a renda é baixa e quando tem poucas oportunidades. Mas eu, particularmente, eu não concordo que são poucas as oportunidades. Na verdade, aqui no Brasil, eu acredito que tem muitas oportunidades. Só que a gente precisa ter visão. A gente precisa ter visão dessas oportunidades. Geralmente, nós, do povo brasileiro, a gente sempre quer optar pelo mais fácil. E quando a gente vê um problema, uma das primeiras coisas que a gente faz é, fugir do problema. Só que as pessoas que prosperam, elas não fogem do problema. Elas sabem que por detrás desse problema existe uma oportunidade. E aí muitas delas prosperam. Então, é aí que tá a chave. Só que vai muito de como a gente vê as coisas. Então, assim, que nem ele falou que isso vira um ciclo difícil de quebrar. Um ciclo difícil de quebrar, de fato, é um ciclo difícil de quebrar, mas é possível. É possível. Você pode muito bem, se você trabalha numa empresa e ganha pouco, digamos que você trabalhe das 7 horas ou das 7h30 às 18 horas. Você pode dedicar um período à noite para estudar uma outra área, fazer um curso onde você pode estar ganhando mais em uma outra área. Você pode trabalhar por conta própria. Você pode estudar por conta própria, estudar um novo idioma. Você pode. Você pode buscar cursos gratuitos e existem diversas instituições que oferecem bolsas 100% gratuitas de estudo. Então, uma vez que você tem uma qualificação, você tem a oportunidade de ganhar mais. Outra coisa, investir. É claro que às vezes as pessoas dizem, mas eu ganho pouco dinheiro, mal dá para as contas. Mas tem coisas que a gente gasta que não é algo essencial, vamos dizer assim. Comida é essencial, mas agora Netflix, por exemplo, é essencial? Não é essencial, mas muitas pessoas têm, você provavelmente tem. E outra coisa, você sabia que no Mercado Livre tem o Mercado Pay, que é gratuito? Você consegue assistir os filmes lá de maneira gratuita. É semelhante a uma Netflix, só que é gratuito. Você sabia que tem canais no YouTube aqui que oferecem filmes gratuitos? Então, ou seja, eu não estou dizendo que também você vai viver a vida toda cortando gasto, economizando, ficando com o básico do básico. Mas assim, existem fases da nossa vida que a gente precisa apertar um pouquinho mais as coisas, ser um pouquinho mais agressivo em algumas atitudes, para que a gente possa viver algo novo. A gente precisa passar por esse processo, ter um período assim, sendo mais agressivo, para que a gente consiga viver algo novo. E talvez, dentre essas atitudes, tá? Justamente cortar custos, cortar gastos.
Dentre eles, talvez a Netflix, talvez a sua rede Wi-Fi, talvez você pode, sei lá, conversar com seu vizinho, que também tem internet, você pode de repente conversar com ele, para que em vez de se você paga 150 na internet, você vai lá e paga R$ 50, R$ 100 para rachar a internet com ele. Ah, mas não vai, a internet não vai ficar boa ou ele não vai querer fazer. Você precisa tentar. Se não tentar, não vai saber. Entende? Então são opções. Essas opções, elas só cabem para quem de fato não aguenta mais viver na classe baixa, assim, viver na mediocridade. Quem que de fato quer almeja algo melhor. Mas vamos adiante. Segunda coisa que ele falou aqui, ó, dívidas e decisões financeiras ruins. Juros altos, compras por impulso, financiamentos pesados e a falta de controle fazem a renda desaparecer antes do fim do mês. Mesmo quem ganha razoavelmente pode continuar sem patrimônio. Isso é uma verdade. E hoje a gente é bombardeado com propagandas. Infelizmente, muitas vezes a gente é bombardeado com propagandas que de fato vai fazer com que a gente tenha prejuízo, como por exemplo, propagandas de jogos de azar, jogos de aposta. Imagina você investir o seu dinheiro que você passou trabalho para conquistar e perder nessas plataformas. Não é nada bom. E aí talvez assim, não, mas tem como ganhar. Se a probabilidade de você ganhar com esse tipo de prática fosse grande ou fosse razoável, ela não existiria. Porque é muito fácil. É muito fácil. Você chega ali, você injeta o seu dinheiro e você aposta. Quantas pessoas você conhece que se dá bem com esse tipo de coisa? Agora, eu já ouvi várias histórias, algumas histórias de pessoas que perderam tudo e entraram em depressão e fizeram coisas bem desagradáveis. Então, assim, é claro que eu já peguei um ponto extremo em relação a apostas, jogos de azar, mas também tem financiamento de carro. Porque, por exemplo, você vai lá e compra um carro. Se esse carro você não usar ele para trabalho e for um carro só para conforto, vamos dizer assim, talvez um carro novo não vale a pena, porque o carro novo ele sai da loja ele já desvaloriza. Isso eu tô falando aqui para pessoas que estão assim, ó, buscando uma melhora de vida, porque pessoas bem-sucedidas elas não precisam se preocupar com isso. E outra, muitas delas se preocupam. Elas já estão ligadas nisso, que não vale a pena comprar carro novo. Agora, você, ou se você conhece alguém que se enquadra, tem que entender que essas coisas que tomam o nosso dinheiro através de juros, através de financiamento, que envolve juros, ou coisas fúteis, ou enganação, que seriam jogos de azar, isso aí a gente tem que fugir disso. Tem que fugir disso, porque isso são as principais coisas que engolem o nosso orçamento. Aí a terceira coisa que ele falou é a falta de conhecimento e execução. Muita gente não aprende a vender, negociar, investir, aumentar a renda ou administrar dinheiro. E às vezes até sabe o que deveria fazer, mas procrastina e não mantém a constância. Realmente, a procrastinação é um desafio que eu enfrento esse desafio, procrastinação. Muitas vezes eu sei o que precisa ser feito, mas eu não faço. E é uma coisa que quanto mais a gente se permite, mais procrastinador a gente fica. Então a gente tem que enfrentar de frente essa questão da procrastinação, sabe? Criar hábitos que eles vão nos impulsionar, nos conduzir para os objetivos que a gente tanto quer alcançar. Por exemplo, se você quer ser uma pessoa
que uma pessoa mais bem-sucedida, você tem que criar o hábito de quê? De estudar. Aí você vai estudar como? Você vai estudar através de leitura, você vai estudar através de lendo vídeos, você vai estudar através de treinamentos. Então você cria um cronograma, uma agenda, colocando todos esses hábitos que vai te direcionar para o objetivo que tu tanto quer alcançar. Mas é importante dizer, pobreza não acontece apenas por preguiça ou falta de esforço. Ambiente, família, educação, saúde, cidade, onde a pessoa vive e acesso à oportunidade pesam muito. É verdade. Então, realmente o ambiente ele influencia. O ambiente ele influencia e talvez você, na sua família ou seus amigos, eles sejam aqueles que não vão ser pessoas que vão te influenciar para o progresso na área financeira. Talvez eles vão dar a ideia errada, entendeu? Eles vão dar a ideia que tu não tem que se preocupar com isso, que tu tem que te conformar. E isso é péssimo, entendeu? Então, nisso, o que tu precisa fazer? Tu precisa construir uma bolha mental na tua casa ou no teu quarto, se tu não tem casa própria, onde ali tu vai ler livros, onde ali tu vai estudar sobre finanças, onde ali tu vai ter o teu momento que tu vai criar tuas metas, talvez até um quadro dos sonhos, sabe? Que tu vai visualizar, traçar também um plano, traçar um plano, ter um plano. Por exemplo, tu saber onde tu se encontra hoje. Hoje eu me encontro aqui. Eu me encontro ganhando 2.500, 3.000 por mês, mas eu quero chegar a ganhar 100 mil por mês. Só que, em vez de tu chegar a dar esse pulo lá por 100 mil por mês, que tal ir por partes? Pô, hoje eu ganho 3 mil. O que eu posso fazer para chegar nos 5? Entende? Daí tu, depois dos 5 tu vai, hoje eu ganho 5, agora o que eu posso fazer para chegar nos 10? Então tu vai fragmentando a tua meta e crescendo gradativamente. Então daí tu precisa traçar um plano, um caminho que tu vai trilhar passo a passo. E até aqui na internet, tu pode aprender com muitas pessoas, tu pode, que nem eu aqui, eu tô perguntando pro ChatGPT e tô gerando um conteúdo aqui. Então tu também pode perguntar para IA. É claro que o que mais pesa, uma das coisas que mais pesa é a prática mesmo. É a prática mesmo. Porque, por exemplo, a gente sabe que uma das coisas que mais paga bem é quem trabalha com vendas e é bem sucedido em vendas. Agora, para isso acontecer, precisa ter atitude, precisa ter foco, precisa ter perseverança, precisa ter constância e pegar um produto e vender. Agora, tu vai conversar com muitas pessoas, muitas delas, elas, não, mas eu não sou bom com vendas, não, né, nem me viu vendendo. Por quê? Porque a venda, ela é desafiadora por causa que tu vai lidar muito com a rejeição. E isso não é bom, a gente não se sente bem sendo rejeitado. É desconfortável demais. Então, poucos estão dispostos a pagar esse preço. Então, você precisa ver se você está disposto a pagar o preço. Se você estiver disposto a pagar o preço, você consegue, só que você precisa traçar um plano, Eu sugeriria para você, assim, ó, você traçar um plano, você, claro, criar a sua bolha, para você blindar sua mente, você traçar um plano, com certeza, pro destino que você quer alcançar, ou pro próximo nível, entendeu? E procurar se qualificar em vendas. Desenvolver, sim, a sua comunicação. Então, com certeza, já são os primeiros passos que, se você fizer com excelência, com constância, com determinação, tu vai romper, com certeza. Eu acredito que, de certa forma, eu fiz tu refletir e agreguei algo aqui. Então, eu te convido a se inscrever nesse canal, deixa o teu like e fica livre para botar a tua opinião nos comentários. Tamo junto.